Tô com uma análise de solo em mãos, mas eu não sei por onde começar, o que prestar atenção. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre por onde que você deve começar e o que você deve considerar também na hora de interpretar uma análise de solo e montar um plano de adubação. E ainda a gente vai mostrar como que nós fazemos aqui o plano de adubação para nossa consultoria. Olá, meu povo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Agro Brasil. O que eu falo? Deixa o like, se inscreva aqui no canal. Tudo isso é importante para a gente continuar produzindo conteúdo para o YouTube. Muito bem, então eu decidi gravar esse vídeo porque tem muita gente que pega análise de solo, fica com dúvida, né? Por onde que eu começo? O que eu vou interpretar primeiro? Então nós decidimos fazer esse vídeo aí passo a passo. Me acompanhe até o final. Primeiro de tudo, a análise de solo. Você deve definir qual literatura você vai se basear para fazer a interpretação e a recomendação dos fertilizantes. Você pode utilizar mais de uma literatura para definir? Com certeza. Aqui a gente utiliza mais de uma literatura. Não é pegar apenas um manual de adubação e seguir à risca, seguir exatamente o que está escrito ali. A gente pode fazer as adaptações. É necessário fazer muitas vezes adaptações, e aí vai depender do profissional, se ele já tem uma certa experiência, ele consegue fazer algumas interpretações mais refinadas. Mas você deve ter algo para se basear. Vai adubar milho, vai adubar soja, vai adubar feijão, sei lá. E aí cada estado ele tem a sua literatura própria. Vou citar aqui, nós temos o Manual de Adubação e Calagem para o estado do Paraná. Nós temos o Manual de Adubação e Calagem para o estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Tem o Boletim 100 de São Paulo, tem a quinta aproximação lá de Minas Gerais. Tem alguns boletins técnicos de alguns outros estados, cacau para o estado da Bahia, mandioca para o estado do Maranhão e assim por diante. Então tem essas literaturas que são fontes de pesquisas que nós podemos estar utilizando então para se basear ali na hora de fazer a interpretação de análise de solo e também definir a quantidade de nutrientes ou de adubos que nós vamos estar utilizando. Nós temos que ver também quais são os extratores utilizados. Por quê? O que acontece? Nos laboratórios de São Paulo e também o Manual de São Paulo, o extrator de fósforo é resina, tá? É resina. Em outros estados do Brasil, o extrator para fósforo é MLX1. Então eu não posso fazer uma interpretação de uma literatura que está me classificando o fósforo por resina com uma análise de solo em MLX1. Então eu preciso ter análise de solo e também o meu manual, a minha literatura acadêmica lá de interpretação da análise de solo no mesmo extrator. Então, se tiver o laboratório te deu extrator de fósforo MLX1, a tabela lá de interpretação também tem que ser MLX1. É que ela tenha sido bem amostrada e enviada para um laboratório de confiança. Tudo isso é fundamental. Beleza, e aí depois o que a gente leva em consideração? Tem 5 pontos aqui, passo a passo, que nós vamos passar para vocês. Ponto número 1, os parâmetros básicos. Aqui a CTC, a capacidade de troca de cátions. Se você não sabe o que é CTC, entra aqui no canal e procura aí CTC que você vai encontrar alguns vídeos falando sobre isso. Uma outra dica legal. Tá com dúvidas sobre alguma coisa de solos e interpretação de análise? Coloca canal Agro Brasil e o tema. E aí você vai conseguir encontrar uma série de temas. Aqui a gente fala sobre praticamente tudo. Então é o seguinte, primeiro você vai olhar a CTC. Como é que está a CTC? Pegou lá o teu manual, tá? Eu tenho vários manuais aqui, a gente utiliza de vários estados também. Vai ter as tabelas de classificação de CTC, de pH, de saturação por base. Aí você vai dar uma olhada como é que está o pH. Se tu tiver um pH muito baixo, sei lá, de 4, de 4,5, você vai ter que fazer uma calagem. É um indicativo de fazer a calagem, porque a calagem é o primeiro pilar do tripé da fertilidade do solo. Sempre a gente deve começar pela correção. Não adianta adubar se o solo não tiver corrigido. Por isso que a gente começa por aqui, pela CTC, pelo pH, saturação por bases. O que é a saturação por bases? Quanto que o meu solo está saturado de bases, de cálcio, de magnésio, de potássio. Então, se eu tiver uma saturação por base muito baixa, sei lá, de 30%, de 20%, é um indicativo que eu tenho pouco cálcio, magnésio e potássio. E aí, o que eu vou fazer? Quando eu tenho um pH muito baixo, uma saturação por base muito baixa? Calagem, né? A calagem. E aí, dependendo da cultura agrícola, vai te dar um indicativo de quanto de calcário você tem que utilizar ou até que nível referência de pH você deve elevar aquele teu solo, né? E também o M%. Se tu tiver uma saturação por alumínio de 10%, de 15%, você vai ter que fazer a calagem. Então, por isso que a gente começa olhando esses pontos, esses parâmetros básicos primeiro, porque eles vão me dar suporte para definir se eu preciso fazer a calagem ou não, fazer a correção ou não.
Ponto número 2, os níveis de potássio, de fósforo e também de matéria orgânica. Esses elementos são os macronutrientes, né, fósforo e potássio, mas a matéria orgânica também está intrinsecamente ligada à disponibilidade de nitrogênio. Se estima que a cada 1% de matéria orgânica eu tenho uma liberação ao longo do ano de 20 kg de N. Por isso que a gente classifica também matéria orgânica. Alguns manuais e algumas literaturas vão me dar doses de nitrogênio a partir do nível de matéria orgânica que eu tenho no meu solo. E também a matéria orgânica é reserva de muitos outros elementos, como micronutrientes também. Por isso que eu devo classificar a matéria orgânica também para ter uma noção como é que está o estado desse solo. Então, geralmente, os níveis de fósforo e potássio mais impactam na produtividade das lavouras. Porque tem esse gráfico aqui que eu gosto de mostrar para vocês, que é o rendimento relativo de uma cultura agrícola com relação à disponibilidade no solo de determinado elemento. Aqui a gente poderia colocar principalmente fósforo e potássio. Se eu tiver um fósforo muito baixo, a produtividade daquela minha lavoura vai ser limitada pelo fósforo que está faltando. Se eu tiver um potássio muito baixo, a produtividade da lavoura vai ser limitada pelo potássio. Então isso aqui é a lei de Liebig, a lei dos mínimos. Quem estudou já a química do solo conhece o que é a lei dos mínimos. E aí eu preciso saber como é que está a condição de fósforo e de potássio na minha análise de solo, para se verificar qual seria a dose adequada para disponibilizar para a cultura que eu estou adubando, para elevar pelo menos até o nível crítico. Se tiver em níveis altos esses dois elementos, eu ainda vou adubar, em alguns casos eu não adubo, se estiver muito elevado, que também pode ser prejudicial, mas se estiver em nível adequado ali, eu vou colocar esses nutrientes apenas de maneira a suplementar o que foi exportado na safra anterior ou o que vai ser exportado naquela safra em sequência. Por isso que o segundo ponto que a gente olha numa análise é a classificação dos níveis de potássio, de fósforo e também de matéria orgânica, beleza? O terceiro ponto, o que a gente olha? Enxofre, cálcio e magnésio. Muitas vezes nas recomendações de adubação, esses três elementos que em algumas literaturas são classificados como macronutrientes secundários, eles são fundamentais para o desenvolvimento das plantas, tem uma série de funções dentro do metabolismo vegetal, inclusive a gente gravou uma série de vídeos falando sobre cada um dos elementos. Você pode entrar aqui no canal AgroBrasil e pesquisar pela série nutrientes, que eu falo do enxofre, funções do enxofre dentro da planta, do cálcio e do magnésio. Muitos solos temos níveis baixos de enxofre e magnésio. Com a sua disponibilidade do solo, a planta vai responder e aumentar a produtividade, em alguns casos. Dá uma olhada nessa pesquisa aqui, me coloca quilos por hectare de enxofre e produtividade em sacos por hectare de soja. Veja que a partir do momento que se aumentou as doses de enxofre, se colocou dose ali desse elemento, aumentou a produtividade de soja. É claro, eu devo contextualizar. Alguns fertilizantes, como é o caso do Super Simples, já tem enxofre na sua composição. E aí quando você vai utilizar, por exemplo, um 2,23,23 para a soja ou um 8,28,16 para o milho, na composição de fósforo, muitas vezes já tem a mistura de super simples com super triplo, que vai me disponibilizar um pouco de enxofre. Também utilizando um sulfato de amônio, que é muito comum ser utilizado, eu vou colocar também enxofre. Mas é claro que a gente deve olhar para a análise de solo como é que está o nível de enxofre, de cálcio e de magnésio. Algumas culturas, inclusive, eles me colocam lá um nível mínimo de magnésio, que tem que ser pelo menos 1 centimol de carga por decímetro cúbico. Se eu tiver um nível muito baixo de magnésio e um nível alto, mas não tão alto assim de cálcio, eu vou definir, por exemplo, um calcário dolomítico. É muito mais importante utilizar um calcário dolomítico que tenha mais magnésio, já pensando na disponibilidade desse elemento. Então, assim, não é complicado disponibilizar cálcio, magnésio e enxofre. Agora, eu devo olhar na minha análise de solo como é que está a concentração, se está muito baixa, se está adequada para conseguir tomar uma decisão. Número 4, aqui, percentual de bases. O que seria um percentual adequado, um solo equilibrado? De 50% a 55% de cálcio, de 10% a 20% de magnésio e de 3% a 5% de potássio. Isso daí é segundo o método Albrecht. Tem gente que diz que esse método de equilíbrio de bases é inadequado, mas assim, existem algumas situações que ele pode ser real. Porque é o seguinte, se eu tiver muito cálcio, eu posso indisponibilizar a absorção de magnésio e de potássio. Se eu tiver muito potássio, pode dificultar a absorção de cálcio e de magnésio. Então o solo deve estar mais ou menos equilibrado. É claro que não precisa ser exatamente esses números aqui,
mas quando eu tenho o solo equilibrado, a condição acaba ficando melhor. E também tem uma outra coisa, eu devo contextualizar com o meu tipo de solo. Se eu tiver um solo com uma CTC de 20 centimol de carga por decímetro cúbico, 1% de potássio já pode ser um nível adequado. Agora, se eu tiver um solo com 5%, 5 centimol de carga na CTC, 1% ou 3% de potássio pode ser muito baixo. E aí eu devo elevar até teores mais adequados, certo? Por isso a gente deve contextualizar tanto o percentual que nós temos das bases, como também a concentração desses elementos. Não adianta eu ter um percentual mais ou menos adequado, mas a concentração também ser muito baixa. Então, devo ligar essas duas coisas, percentual na CTC e concentração ali no solo, né? O número de fato, quanto que eu tenho daquele elemento. Porém, nós temos que correlacionar com o tipo de solo, concentração de nutrientes e tudo mais. Então, esse é o ponto número 4, percentual das bases na minha CTC. Ponto número 5, os micronutrientes. Então, principalmente teores de boro e de zinco, que ultimamente, em culturas de alta exigência nutricional e de alta produtividade, estão limitando a produção, zinco e boro. Se eu estiver nessa condição, aí sim eu devo pensar também em produtos para suprir a minha lavoura com zinco e com boro. E aí outros micronutrientes, classificar eles, cobre, ferro, manganês também. Para alguns solos e culturas agrícolas, a disponibilização de micronutrientes pode incrementar a produtividade. Vai ser em todo caso? Com certeza não. E em muitos solos brasileiros, em muitos casos, eu não preciso repor com nada de micronutriente e ainda assim conseguir uma boa produtividade. Agora, situações específicas, aí sim eu devo prestar muito mais atenção. Correlacionar, contextualizar. Vou colocar um caso para vocês aqui. Estou trabalhando com cultura de alta exigência nutricional, tomate, híbrido, 100 toneladas por hectare de expectativa de produção. Meu nível de boro e de zinco está muito baixo. Eu vou adubar ou não? Vou adubar. Vou pensar nesses elementos, seja via foliar ou via solo. Aí depende da estratégia. Se eu estou trabalhando, sei lá, com milho, segunda safra, 100 sacos por hectare, de expectativa de produção, eu vou me preocupar tanto com boro e com zinco? Não. Muitas vezes, aplicando esses elementos, eu não vou ter um incremento de produtividade. É claro que você pode aplicar também pensando em longo prazo, mas isso é uma situação específica. Mas veja que você deve contextualizar com a realidade que você tem naquele momento. E tem outras coisas aqui que a gente poderia olhar na análise de solo, que seriam as relações das bases e tudo mais, mas eu não vou me adentrar. Esses são os 5 principais pontos que você, interpretando bem eles, você já consegue montar um bom plano de adubação. Como que a gente faz o laudo aqui? Só para a gente mostrar para vocês. Então, primeiro a gente classifica se é necessário ou não a calagem. Para definir se é necessário ou não calagem, eu devo saber como é que está a saturação por bases, né? Nível de magnésio, de cálcio. E aí eu devo ver como é que está o pH também, qual que é o percentual desses elementos na minha CTC e eu defino se é necessário ou não fazer a calagem. Se não for necessário, a gente já coloca aqui, não precisa de calcário. E coloca também a gessagem. Quando eu tenho uma análise de 20 a 40, se eu tiver condição de pouco cálcio, de uma saturação por alumínio alto, aí sim pode ser necessário também uma gessagem. Beleza, aqui a gente classificou já os elementos, viu se é necessário ou não a calagem, aí a gente parte para a classificação dos macro e micronutrientes. Então classifica matéria orgânica, fósforo, potássio, como é que ele está, enxofre também, e quanto que ele vai precisar desses elementos. Então coloca a dose, 120 kg de N, 500 kg de fósforo P2O5, mas veja que aqui é uma cultura de altíssima exigência nutricional, que é o tomate. E K2O, 120 kg por hectare. Classifica os micronutrientes, faz uma indicação também de dose, de que produto você vai utilizar, e aí depois monta o plano de adubação. Cada cultura pode ter um plano um pouco diferente. Culturas anuais. É só muitas vezes adubação de plantio, que vai na linha ou no suco de semeadura, e depois alguma adubação em cobertura com nitrogênio e com potássio. Culturas de maior valor agregado ou que tenham mais fases, eu devo dividir mais. Então eu vou colocar o caso do tomate aqui. A gente divide em 3 principais fases. Adubação de plantio, né, que é quando você vai colocar a muda do teu solo, até o momento da montoa, que acontece 15 dias após o plantio. E aí depois você vai ter 2 outras fases. Uma primeira fase com doses parecidas de nitrogênio e de potássio, que vai desde o período da montoa até o início da maturação dos primeiros frutos.
e uma segunda fase do início da maturação dos primeiros frutos até o final do ciclo, que eu vou inverter a necessidade e colocar mais potássio do que nitrogênio. E tem outras culturas também que você vai fazer uma adubação, por exemplo, de plantio, uma adubação de formação, é o caso de culturas perenes, e adubação de manutenção. Depende do caso. Fazendo isso, a gente consegue ter o melhor uso dos fertilizantes para a agricultura comercial. Não estou falando aqui para hortinha, não estou falando para pequenos espaços que não têm interesse comercial, estou falando para a agricultura onde o intuito do produtor rural é investir para vender. Quando a gente vai investir em alguma área, nós temos que ser profissionais e trabalhar de uma maneira profissional também, como eu estou mostrando para vocês aqui também. Se você precisar de um laudo de adubação como esse, que a gente faça para você, né, pegue a sua análise de solo e defina quanto que precisa de nutrientes, nós temos a nossa consultoria agrícola, aqui abaixo tem um link, é só você clicar e nos chamar no WhatsApp. E também, se você quiser aprender passo a passo a como fazer esses laudos de adubação, indo desde a interpretação da análise de solo de cada um dos pontos, até depois a montagem de planos de adubação para as mais diversas culturas agrícolas, nós temos a nossa Escola de Adubação e Fertilidade do Solo, tem certificado, tem grupo de alunos, tem mais de 100 aulas disponíveis lá para vocês, também tem um link aqui abaixo, é só você clicar e conhecer. No mais era isso, espero que vocês tenham gostado, até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau!